Ô, rapaz, rapaga, tá quente aqui, tá um calor. Acho que a gente tá no inferno, esquecendo de avisar e é isso. Tá aqui aguentando esse clima maravilhoso, só que não, né? Pelo amor de Deus. Acho que tá uma pegada meio que naquela teoria da conspiração envolvendo o Caverna do Dragão, né? Que na verdade os garotos morreram, foram pro inferno e o Vingador e o Mestre Magos é a mesma pessoa, são a mesma pessoa, que no caso seria um demônio, e enfim, todo balela, né? Já, os criadores da série já contaram o final verdadeiro. Mas sem teorizar aqui sobre desenhos dos anos 80, vamos ver se o Bitcoin está corrigindo ou está simplesmente revertendo a tendência de alta logo depois da vinheta, então vai. Galera, antes de qualquer coisa, eu vou pedir seu like porque eu tô gravando 1 hora da manhã e amanhã eu tenho que acordar bem cedo. E ia gravar no almoço, né, como vinha sendo comum até então, mas não teve jeito no almoço, eu tive que gravar agora de madrugada. Enfim, patience. Eu vou viajar, tá, nessa sexta e retorno só na segunda, então vamos ficar sem vídeo. Talvez a gente consiga fazer vídeo na segunda, talvez, tá? Corre o risco de não fazer, mas vamos atualizar o máximo que a gente puder aqui para vocês. E o assunto do momento no Bitcoin é essa possível queda. Tá em queda mesmo? Vai, ou é só correção? O que é que tá pegando? A gente vai ver daqui a pouco. Antes eu peço para você dar seu like, se inscreva no canal se não é inscrito, verifique a inscrição, ative o sininho de notificações e também cogite fazer parte do nosso grupo free. Aqui embaixo na descrição tem um link e também tem um grupo VIP, aqui embaixo na descrição tem o um link também, tá? O VIP que a gente acabou tomando 2 stops esses últimos dias, infelizmente, 2 stops chatos de se tomar, cara. Eu confesso que até doeu um pouco porque eu esperava um desempenho interessante naqueles trades que eu passei, mas acontece e é isso aí. Agora não adianta chorar sobre o leite derramado, tá certo? Agora já era. Galera, vamos lá então. Ó, como foi a semana do Bitcoin? Da macroeconomia, aliás, né? Desculpa. PPI veio abaixo do esperado, bem abaixo do esperado, cara. O esperado era 0,1%, ele veio menos 0,5%. Ele veio tipo assim, 0,7 pontos abaixo, né? 0,6, desculpa, pontos abaixo aí do que era esperado. Tá ótimo, excelente. Vendas no varejo veio acima do estimado, porém negativa. E o CPI lá do Reino Unido também veio negativo, ou seja, significa que o mundo está começando a controlar a inflação. Petróleo bruto veio aí maior do que esperado era 1,793 milhões, veio 3,6 milhões, o que acaba sendo bom para o mercado como um todo, ruim para o preço do petróleo. O petróleo tende a cair de preço, porém bom para o mercado como um todo. Pedidos iniciais por seguro-desemprego, nós tivemos 231 mil acima do estimado, o que é ótimo, cara. É ótimo assim. A gente sabe, é ruim que as pessoas fiquem desempregadas. Porém, por outro lado, significa que as pessoas vão consumir menos, logo a inflação tende a ser controlada. Tende, não estou dizendo que vai ser controlada, tende a ser controlada. Índice de atividade industrial do Fed da Filadélfia veio acima do esperado, porém está um nível baixo ainda, por assim dizer, tá bom? Amanhã teremos licenças de construção, não deve influenciar lá grandes coisas e semana que vem a gente vai ter uma série de atas do FONC, que isso a gente tem que ficar esperto. Por quê? Porque isso daqui, cara, é muito subjetivo, entendeu? Então isso daqui vai ter membros, em especial Jerome Powell, discursando. Muito provavelmente eles vão falar o porquê de terem mantido a taxa de juros do jeito que mantiveram. E aqui darão pistas sobre vamos continuar subindo taxa de juros, vamos continuar mantendo do jeito que está. O que nós vamos fazer aqui, ó, atas de reunião, então, importantíssimas. Teremos umas 16 horas da terça-feira e outras 21h30. E na quarta-feira temos outra às 16 horas, tá? Estoque de petróleo bruto, pedidos iniciais por seguro-desemprego, núcleo de pedido de bens duráveis, todos índices relativamente importantes, tá? É uma semana de ação de graças nos Estados Unidos, tem Black Friday, né? Black Friday sempre coincide com a ação de graças. Daniel, o que é ação de graças? Aqui a gente também é cultura, né? Vamos explicar. Quando, em tese, os
peregrinos, né? Os puritanos que migraram, né? Na verdade, imigraram da Inglaterra para os Estados Unidos. Eles pararam de disputar território com os indígenas, eles fizeram uma aliança, então comemora a Sessão de Graças em homenagem a isso, essa paz celebrada entre puritanos e indígenas. Ponto. Grosso modo é isso que é Ação de Graças. Porém, na sexta-feira de Black Friday teremos o PMI do setor de serviços, importantíssimo, tá? Fica bem de olho nisso daí. Beleza, moçada? Como o mercado está reagindo então? Ó? Levando-se em conta que nós tivemos CPI abaixo do esperado, PPI abaixo do esperado, a gente vê que o mercado reagiu de uma forma bem interessante e continuou subindo. Então aqui a gente vai mudar mais uma vez esse ciclo de ondas de Elliott, né? Que eu não gosto de operar Elliott, já falei para vocês o porquê. E nada contra quem opera, se você se dá bem com Elliott, manda ver, cara, continua operando por Elliott, né? Então pode ser que a gente tenha algo assim, caso a gente perca essa LTA, tá? Ah, Daniel, você não gosta de operar por Elliott, mas está traçando por Elliott. Tá, então começa a considerar o seguinte, se a gente perder a LTA, a situação aqui inverte, provavelmente teremos uma baixa. Porém, se a gente bater na LTA e fizer um movimento de explosão para cima, a gente vai buscar aí um novo topo histórico. Lembrando que ele não está longe assim do topo histórico não, hein? Ele está bem próximo aqui do topo histórico, né? O S&P está bem próximo aí do topo histórico, do que um dia foi o topo histórico. E tem sim fortes chances de aí de vir a alcançar, né, cara? Ó. Ele tá coisa de 5,8%, 5,9% do que outrora foi o topo histórico dele. Então, muita atenção nesse momento, porque o S&P pode surpreender, tá? E pode justamente estar deixando a galera aí esperançosa, né, de que a gente vai retomar a alta e de repente ele corrige, tá? Deve lateralizar um bom tempo entre Triple EMA de 610 períodos e EMA de 200 períodos, tá bom? Deve existir uma lateralização aqui. Bitcoin 15 minutos. O Bitcoin deu pump, aqui teria pego o primeiro alvo nosso, não deu entrada de imediato, veio pegar o que seria o stop, porém voltou a subir, deu uma reentrada e deu alvo. Tá? Tem gente que pergunta para mim, ô Daniel, gente que está no VIP, quando você passa um sinal, ele vai pegar o stop antes da entrada. Se ele voltar para dar entrada, a gente deve fazer essa reentrada? Cara, do jeito que o mercado tem armado armadilhas, e uma das principais características do FiMate é evitar você comprar armadilha, né? Apesar que acontece, não tem como, né? Como aconteceu nos últimos 2 trades, infelizmente não é 100% assertiva, tal como uma estratégia é 100% assertiva. Como a FiMate ela tem essa função de evitar que você ressecou a garganta, de evitar que você compre falsos rompimentos, né? Aqui ela acabou evitando e deu uma reentrada e conseguimos alvo. Olha que coisa linda, olha que beleza, tá? E olha só, se a gente ver, ele pode muito bem fazer um repique aqui, tá bom? Ele pode muito bem fazer um repique aqui. E fazer isso aqui, tá? No Bitcoin. Tá? Então aqui o que a gente tem que observar? A gente tem que observar principalmente o modo como ele vai se portar num reteste nessa região aqui. Se ele não conseguir romper aqui, cara, esquece, tá? A gente vai ver correção no mercado. Tá? A gente vai ver correção no mercado até 34.700. Não é uma baita correção, mas a gente tem que ficar esperto. Cara, eu parto do princípio seguinte, a gente não pode perder essa faixa aqui, 34.539 e já arredonda para 34.500. A gente tem algumas ordens de compra de Bitcoin ali, temos que ficar bem atentos a isso, tá? Se perder aqui a situação complica, tá? Não podemos perder 34.550 e 34.500. Por quê?
aqui muita gente acabou sendo liquidada e tem muita gente presa aqui. Se o mercado conseguir vir abaixo dessa região aqui, significa que os compradores, os touros, perderam aqui, tá? E o mercado vai começar a procurar aí uma demanda maior com ofertas cada vez menores. Perdão, com ofertas cada vez maiores. Petróleo. O petróleo eu tinha deixado certo, cara. Não sei por que ele saiu. Enfim. Petróleo. Aqui o petróleo pode fazer muito uma bandeira ou coisa do tipo, mas em vez de ficar tentando adivinhar se é bandeira, flâmula, triângulo simétrico, o que quer que seja, eu simplesmente traço que nem o Bitcoin, tá? Meço aqui essa pernada de baixa por Fibonacci, projeto aqui, por Fibonacci não, Fibonacci, desculpa, por Fibonacci, projeto aqui como uma região de retração importantíssima e acredito que a maior probabilidade aqui do petróleo, já que ele, pelo menos em prazos menores, ao contrário do Bitcoin, aqui ele assumiu uma tendência clara de baixa, né? A gente deve ver um movimento mais ou menos assim. Tá? Por volta de $70 ou coisa do tipo, o barril de petróleo. O Dixie. O Dixie segue queda, né, galera? A gente tem alvo até de uma retração maior. Eu não vou mostrar agora, senão toma muito tempo e não... A intenção nossa não é estudar Dixie, né? Mas é mais para contextualizar vocês. A gente tem sim um alvo para 103 pontos. Eu não resisto, né? Vamos mostrar como eu cheguei a essa conclusão. Tá? Então, de toda essa pernada de alta que ele deu aqui, eu puxei uma retração entre 0,5 e 0,6. A gente tem aqui este retângulo verde que eu desenhei e uma correção para essa faixa seria extremamente importante. Se o DIX corrige, isso é muito bom para o mercado de renda variável como um todo. Por quê? Porque significa que as pessoas estão se dolarizando menos e estão começando a querer arriscar um pouquinho mais que seja no mercado de variáveis. Tá? Então isso pode ser muito bem, inclusive para o Bitcoin. Tá? Apesar do Bitcoin não estar seguindo muito o S&P ultimamente. Tá? Criou aí uma dissociação que a gente vai ter que ver como é que vai ser aí ao longo dos próximos meses. Porque se acontecer do Bitcoin romper de vez essa união que eles estavam tendo, né, essa espécie de aliança que eles estavam tendo, a gente vai simplesmente poder começar a analisar o Bitcoin sem precisar ficar analisando o S&P. Que é, de certa forma, o propósito do canal aqui. Tá? Já no diário, o Bitcoin que rompeu, segue aqui, né, num canal de alta que ele não perde para baixo, não perde para cima. Ele segura sempre nesse suporte, ele dá uma agulhada para baixo, depois dá uma agulhada para cima, não sabe o que faz, porém, se a gente for analisar, nós podemos ver que temos aqui uma região de recompra, né, de retração do Bitcoin entre 33.700 e 33.750. Isso se não o Bitcoin vier buscar o quê? A região que outrora serviu como suporte aqui neste range, né, neste triângulo, nesse retângulo, que era uma acumulação, a gente cogitou até ser uma distribuição e foi uma acumulação, uma reacumulação na verdade, e o mercado veio para cima, agora ele pode muito bem retestar esse range aqui. E uma recompra em Bitcoin em $31 mil seria excelente. Então, quais os seus planos, Daniel? Cara, meu plano, eu já joguei um stop em 34.500, 34.400, se perder, eu posso ir fazendo compras escalonadas em 33.700, 32.700 e 31.500, tá? Faz aí um preço médio, vai dar aí aproximadamente os 32.500 aí, é um preço médio até que legal, e a gente pode muito bem acreditar que ele volta para cima para, enfim, romper os 40 mil. Mas para tal ele precisa perder 34.500, tá? Atenção sempre a 34.500. O gráfico de 4 horas, olha, por enquanto ele está dando bom para a gente, né? Eu falei de uma reentrada nessa região, né? Considerei que esse pump, ele poderia muito bem segurar aqui. Aqui seria uma buy zone. Quem comprou quase foi estopado, não chegou a ser estopado. E depois ele deu um pump
chegando aí a variar, né? Se você fez uma compra aqui, ele chegou a variar seus 4,5%, 5% aí, tá bom? Dependendo de onde você pegou. Então, se você conseguiu ir saindo de forma parcial, fazendo parciais conforme ele vai subindo, você se deu bem, tá bom? Se não, você ainda está no trade, beleza, e a tendência aqui ainda é de alta. Em prazos menores, o Bitcoin está assumindo uma tendência de baixa, porém, no prazo de média de 4 horas, a tendência ainda é de alta, tá bom? O gráfico de 1 hora, a gente simplesmente está segurando nesta retração de Fibonacci entre 0,6 e 0,7 e viemos para cima. Enquanto o Bitcoin se mantiver acima de 35.400, conforme eu disse, na verdade eu falei 34.400, mas acima de 35.400 a tendência de alta. Se perder isso aqui, ele vem pelo menos tentar fazer um fundo duplo. E aí, meu querido, se ele não segurar esse fundo duplo em 34.700, tem chance de ele vir pegar 33 mil. Tá? Aí a gente realmente pode aí correr risco de ter uma retração cada vez maior. Tá? Análise de sentimento, a gente vê o Bitcoin subindo, com long short ratio subindo, o que não é bom. Tá? Tem muita sardinha tentando adivinhar fundo, tá péssimo. E o que é pior ainda, o price action está tentando subir com o open interest nem aí para essa alta. Tá? É a primeira vez em muito tempo que a gente vê uma alta sem o price action corroborar. Né? O que pode acabar acarretando o quê? Uma continuidade da queda. Então, assim, é a primeira vez que eu venho com um viés consideravelmente mais pessimista do que o qual eu estava, tá? Por uma questão envolvendo análise de sentimento, porém ainda é cedo para falar em baixa. Né? A tendência ainda é de alta. Tempo gráfico de 1 hora ainda é de alta, 4 horas alta, diário é alta, tá bom? 15 minutos para baixo é baixa. Tá, mais 15 minutos para baixo pode ser revertido a qualquer momento, tá bom? Porém, é a primeira vez em 1 ou 2 semanas que eu começo a ficar um pouco mais tenso aí, tá? Liquidations, muitos longs foram liquidados aqui, o que é ruim, né? Normalmente é ruim para o mercado. E funding rate, tá meio que neutro, né? Não tá muito caro para você abrir operação de long, então o funding rate aqui não deve indicar muita coisa. E o CVD aí, a gente tem uma predominância de volume vendedor, né? O que de certa forma é bom, né? Acaba sendo bom, porque significa que talvez gere um pequeno FUD no mercado, e quando isso acontece a gente vê o quê? O mercado indo para cima. Aqui no order book, né, do Trading Light, nós vemos que em 35 mil nós temos 21 mil bitcoins para compra e por volta aí de 34.500, 18 mil bitcoins para compra. São os primeiros suportes imediatos do Bitcoin que, se perder, a gente muito provavelmente vai vir buscar em 32,5, no qual nós temos 28 mil Bitcoins para compra. Então, acredito que se perder 34,5 aqui, 34.400, a gente vai buscar os 32 mil aqui sem muita dificuldade, tá, galera? Então, a situação não fica muito boa aí não, tá? Crypto Fear Grid, nós estamos pela primeira vez com a ganância consideravelmente reduzida, né? Tinha um bom tempo que a gente não via a ganância abaixo de 65, hoje ela está abaixo de 65, até porque essa queda que deu foi complicada. Ainda assim me surpreende o mercado estar em ganância, para mim deveria estar neutro, ou seja, não caiu bastante que não possa cair ainda mais. E por fim, Ethereum está em uma tendência de alta ainda, porém está perdendo LTA. Se não fechar amanhã acima da LTA, tipo em 2030, 2.000 dólares e 30, 2.030 dólares, desculpa, provavelmente a gente vai ver Ethereum cair, tá? E aí Ethereum pode cair para 1.825 até 1.758, que é o 0.5, 0.6 aí de Fibo. Basicamente era isso, tá, gente? O caldo tá começando a querer azedar, a coisa tá começando a querer ficar feia, porém sem exaltações. Já diria o mestre linguiça, nada de exaltações. Galera, por esse vídeo é isso, acho que eu volto talvez na próxima segunda, na terça é certeza. E valeu por você que ficou até agora, por você que assistiu esse vídeo até agora, muito obrigado, valeu. E não deixa de dar like, fazer todo o procedimento que a gente pede aí. Outra coisa, o Neto, que tem sociedade comigo ali tanto no grupo VIP como Free e tudo mais, outros projetos que a gente tem junto, ele está vendendo uma Trezor. A Trezor é uma das carteiras, uma das hard wallets mais seguras do mundo. O Neto está cobrando, se eu não me engano, R$ 1.300, tá? Essa carteira é vendida no Brasil por R$ 1.500.
Detalhe, a carteira tá lacrada, nova, maravilhosa, embalada, perfeita, tá? Quem quiser comprar, me chama no privado ou chama o Neto lá no grupo free, troca uma ideia com ele, beleza? Por esse vídeo é isso, falou, fui, adiós, tchau, tchau e até mais. Fui.